Olá, amigos! Aqui estamos para mais uma reflexão a respeito da Palavra de Deus. E eu quero que o Senhor nos abençoe nesta hora, todos vocês que estão nos acompanhando através desse vídeo. Eu queria ler apenas 2 versículos da Palavra de Deus, que estão registrados na Epístola de Tiago, onde ele, no capítulo 5, versículos 17 e 18, ele fazendo uma narrativa, Tiago faz uma menção ao profeta Elias, que não foi contemporâneo dele, viveu muitos anos antes, né? E Tiago, ele fazendo referência a essa passagem, esse momento, está escrito assim, versículos 17 e 18 do capítulo 5 da Epístola de Tiago. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando para que não chovesse, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. E nós encontramos no primeiro livro de Reis, no capítulo 17 de 1 Reis, no Velho Testamento, a história de Elias, quando ele faz essa oração, fechando os céus através do seu clamor, da sua oração, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Depois Elias orou e voltou a chover. E eu fico pensando, irmãos, principalmente os mais jovens, você acredita mesmo nestas narrativas bíblicas? Quando nós lemos que Moisés, com aquela grande multidão, o povo de Israel, que nós todos já tivemos oportunidade de assistir algum filme, ver alguma projeção, a respeito da marcha de Israel pelo deserto, e quando eles chegaram diante do grande mar vermelho, Deus abriu aquele mar, rompendo aquelas águas em 2 partes, uma para um tanto para um lado, outra para o outro. São histórias incríveis do poder de Deus. E eu acho que muitas vezes, as pessoas, os crentes, nossos irmãos, vocês que me ouvem, dizem assim, será que é verdade? Será que isso pode acontecer? Nós vemos que Tiago, ele fez referência na sua epístola, aqui onde eu acabei de ler, ele fez uma referência a uma narrativa bíblica nas Escrituras. Ele disse, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. O profeta Elias era um ser humano, mas era um servo de Deus. E ele, na sua relação, no seu relacionamento, na sua vida com Deus, ele teve essa situação, esse momento em que ele orou e o céu se fechou. Será que isso pode acontecer realmente? Será que você crê nisso verdadeiramente? Eu estava meditando sobre esses versículos, lembrando sobre esse texto do profeta Elias, narrado lá em 1 Reis, capítulo 17, e citado por Tiago aqui na sua epístola, onde nós acabamos de ler. Eu queria contar um caso para você. Eu estou com uma idade avançada, tenho 77 anos e vivi boas experiências na face dessa terra. Eu acho que é por isso que hoje eu posso crer com tanta força, com tanto sentimento, porque eu sei que Deus é real. Eu era mocinho, foi lá nos meus idos, no começo da minha conversão, eu era novinho, eu não me lembro exatamente o ano, eu não me lembro se foi no ano de 63 ou no ano de 65, mas eu pertencia a uma igreja que até hoje está aí em plena atividade, e nessa igreja que eu congregava eu tinha o meu pai na fé, esse pastor, grande homem de Deus, que já partiu, já descansa no Senhor, e era um homem muito usado e muito ousado e atrevido nas mãos de Deus. E eu sei que durante vários meses estava sendo programada e anunciada uma grande concentração em São Paulo, na Praça da Sé.
e nós distribuímos folhetos. Eu me lembro que era um dia 7 de setembro, num domingo, mas não me lembro se exatamente o ano, não me lembro se era 63 ou 65. Eu tenho a impressão que foi no ano ou 64, eu não me lembro, mas foi por aí. E essa concentração, eu não me lembro do nome que foi dado, mas era uma grande concentração, movimentou muitas igrejas evangélicas e a igreja nossa que promovia essa grande concentração. E nesse domingo eu lembro que eu almocei com a minha família, estava com meu terninho, peguei minha Bíblia quando chegou a hora e fui para a Praça da Sé. E aquilo estava apinhado de gente, né? E aquele pastor, aquele homem de Deus, e eu sei que tem pessoas vivas ainda, não somente eu, porque outras pessoas têm a minha idade, e eu creio que muitas pessoas que estiveram nessa concentração podem testificar do que eu estou contando. E ali teve um culto maravilhoso, foi colocado um altar, bem em frente, inclusive, às portas da catedral. Foi feito um palanque, a prefeitura colocou um palanque, aquilo tinha muita gente, uma multidão incontável estava se comprimindo ali na Praça da Sé. E houve a pregação, a mensagem, depois revelações do Espírito Santo. Aquele homem era muito usado, aquele homem de Deus era muito usado em revelações, e eram revelações fortíssimas e reais e profundas, e pessoas eram curadas, tal. E depois da mensagem ele estava orando, já ia para mais de 2 horas de culto, um sol muito forte, e de repente o tempo começou a virar. Começaram a vir umas nuvens escuras e de repente o tempo tomou assim uma aparência assustadora, ameaçando um temporal, uma ventania, e começou a vir, o céu escureceu e o culto transcorrendo naquele poder, naquela unção. Aí todo mundo vai chover, vai cair água, tal, mas o pessoal não arredou o pé, ficou firme, e ele ministrando, o homem de Deus ministrando, pregando o evangelho, até que de repente, quando a chuva chegou mesmo, era uma tempestade, irmão. O tempo virou repentinamente, E de repente começou a cair aqueles pingos d'água, já no começo, daquela tempestade, que assustava, foi assustador, E todo mundo se mexendo ali meio assustado, quando aquele homem de Deus levantou a mão para o céu e disse: não, ninguém saia do seu lugar. Não saia do seu lugar, porque não vai chover enquanto eu estiver pregando. E ele levantou a mão para o céu e disse: Senhor, em nome de Jesus, segura essa chuva aí no céu até que eu termine o culto. Quando eu terminar, o Senhor mande água. E continuou pregando, e todo mundo que já tinha aberto o guarda-chuva, tal, foram fechando, e realmente não caiu água sobre nós, sobre todo aquele povo que estava reunido na Praça da Sé. E interessante que de repente a gente começou a perceber o barulho de chuva, porque chovia na Praça João Mendes, na Clóvis Bevilacqua, ao nosso derredor chovia fortissimamente, de tal sorte, porque a Praça da Sé é meio inclinada, então a água que chovia na João Mendes, na Clóvis, ia descendo pela rua, pelo asfalto, pela calçada, e a gente olhando aquela água, molhando os nossos pés, mas sobre a nossa cabeça não chovia. E assim ali ele orou, fez as revelações que o Espírito Santo estava lhe dando, pessoas foram curadas, paralítico andou, cego enxergou, mudo falou, surdo ouviu, cego enxergou. Foi uma maravilha, foi um assombro. Quando terminou, que ele encerrou, que ele disse: agora eu vou dar a bênção apostólica. Quando ele deu a bênção, aí ele olhou, deu um sorriso e disse assim: Senhor, pode mandar chuva agora. Irmãos, ele não terminou de pronunciar a frase que ele estava falando, quando aquela tempestade caiu sobre nós. Deus ouviu o seu servo, o homem de Deus, quando pediu para que a chuva não caísse, e Deus soltou a chuva no momento em que ele assim o determinou através da sua oração.
Isso ninguém me contou, eu estava lá, eu fui um dos participantes e creio que há muitos crentes antigos como eu que estiveram nessa reunião, nessa grande concentração. E o que eu quero dizer com isso para você? É triste quando nós vemos, às vezes, algum jovem, alguma pessoa mais nova, que não viveu essas experiências e, como eu já tenho dito, está tão difícil de ver essas coisas acontecer. Por isso que a Igreja de Cristo tem que despertar. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, como uma mensagem que foi dita no vídeo de ontem, ousados e atrevidos no poder de Deus. Nós temos que ser ousados e atrevidos. A Igreja de Cristo precisa despertar. Nós estamos vivendo dias de trevas, dias de grande confronto espiritual, mas Deus continua sendo Deus. O seu poder é grandioso. Ele ouve oração, como disse Tiago. Elias era um homem sujeito a fraquezas, como nós, a falhas, a imperfeições, mas ele tinha fé, ele tinha ousadia, ele tinha comunhão, tinha vida com Deus. E ele orou, disse, não vai chover enquanto eu não orar de novo, não chove. Ficou 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva sobre a face da terra. Depois ele orou e a chuva voltou a banhar a terra. É assim que nós temos que agir. Igreja, você precisa conhecer o seu poder. Seu poder está concentrado em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Deus não é homem para que prometa e não cumpra o que prometeu. Deus não promete e se arrepende, ele não tem arrependimento. Nós precisamos confiar no nosso Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis, ele não pode negar-se a si mesmo. Vamos ter confiança, Igreja de Cristo, a exortação é desperta, vamos santificar, vamos viver uma vida de oração, vamos confrontar o pecado, vamos buscar a face de Deus, vamos declarar o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero orar por você, para que o Senhor te alcance com a bênção e a graça que você está precisando. Feche os teus olhos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu oro por todos os meus irmãos e irmãs que estão participando desse vídeo, assistindo essas palavras, ouvindo esse testemunho. Senhor, não sei qual é a situação, qual é o problema, qual é a dificuldade que cada ouvinte ou participante desse canal está tendo, mas em nome de Jesus, se alguém estiver enfermo, haja libertação, haja cura, haja fortalecimento. Se houver problema, que haja solução do problema. Se há frieza espiritual, em nome de Jesus eu repreendo essa frieza espiritual. Se tem alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, seja repreendido todo ataque do diabo, haja o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo e a tua bênção caia sobre todos, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima.